O presidente Donald Trump ordena ataques a qualquer embarcação que tente instalar minas na região do Estreito de Hormuz. O Irã diz já ter começado a cobrar pedágios de navios no estreito. E ainda, CT da seleção brasileira para a Copa 2026 é inaugurado em New Jersey. E em Nova York, protesto no Dia da Terra termina com prisões após bloqueio em frente à Trump Tower na Quinta Avenida. E a polícia de Nova York prende motorista envolvido em cavalos de pau no Queens. Na Flórida, autoridades detalham esquema de fraude com brasileiros. No México, pirâmides de Teotihuacan reabrem após tiroteio. E ainda, caso de fúria no trânsito termina em tiros em Detroit, no Michigan. O Brasil News começa agora. Boa noite. O Estreito de Hormuz volta a ser o epicentro da crise global. Donald Trump ordenou ataques a qualquer embarcação que tente instalar minas na região, afirmando ter controle total da área. Do outro lado, o Irã diz já ter recebido a primeira receita de pedágios cobrados de navios que cruzam o estreito. Apesar de um cessar-fogo frágil em vigor, não há previsão de retomada das negociações de paz. Enquanto isso, o poder no Irã se concentra cada vez mais na ala militar, elevando o risco de uma nova escalada no conflito. O Centro de Treinamento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi inaugurado em New Jersey. O espaço, que pertence ao New York Red Bulls, traz uma tecnologia inovadora desenvolvida por pesquisadores da Universidade do Tennessee, que garante condições ideais do gramado em diferentes climas. Um fator essencial para o Mundial, que será disputado em 3 países: Estados Unidos, México e Canadá. O CT fica a apenas 25 quilômetros do MetLife, palco da estreia do Brasil, e apenas 15 minutos do hotel da delegação brasileira. Vamos ver agora mais notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, manifestantes foram presos durante um protesto da rebelião da extinção em frente à Trump Tower no Dia da Terra. O grupo bloqueou a Quinta Avenida em um ato contra políticas ambientais, gerando intervenção policial. O protesto marcou o Dia da Terra e criticou decisões recentes do governo Donald Trump sobre o clima. A polícia de Nova York prendeu Azil Azaid por participação em um encontro ilegal de carros no Queens. Ele responde por colocar vidas em risco, tumulto e danos, além de fazer cavalos de pau nas ruas da cidade. As autoridades afirmam que vão agir com rigor contra quem causar danos e ameaçar a segurança da população. Um homem morreu e outro ficou ferido após um ataque a facadas em Hell's Kitchen, em Manhattan, na manhã desta quinta-feira. As vítimas, na casa dos 30 anos, foram encontradas em frente a um abrigo social. Segundo a polícia, houve uma possível briga envolvendo bicicletas. O suspeito fugiu de bicicleta e ainda não foi preso. O caso segue sob investigação. Em New Jersey, autoridades de saúde alertam para possível exposição ao sarampo no aeroporto de Newark. O caso envolve um morador do estado que voltou do exterior infectado, o primeiro registrado neste ano. A exposição pode ter ocorrido no Terminal 8, no dia 14 de abril, e também entre os dias 17 e 18, no pronto-socorro pediátrico de Hackensack University Medical Center. Viajantes devem ficar atentos aos sintomas. Um diácono de Newark foi preso acusado de aplicar o chamado golpe do amor. Segundo a polícia, ele enganou uma mulher por 3 anos e teria conseguido cerca de $500 mil. O caso veio à tona após denúncia do filho da vítima. As autoridades dizem que o suspeito ainda tentou extorquir mais dinheiro com ameaças. Ele foi detido no Kentucky e pode responder por novos crimes.
A polícia de Newark faz um alerta: mantenha sempre o carro trancado. Câmeras de segurança flagraram 2 homens checando veículos estacionados na Magazine Street, no bairro do Iron Bond, no último fim de semana. Mesmo sem levar nada, a ação pode ser considerada tentativa de furto. A recomendação é clara: redobre a atenção e denuncie qualquer atitude suspeita. A seguir, a polícia do condado de Orange, na Flórida, revelou novos detalhes da operação que desarticulou um grupo de brasileiros suspeitos de fraude migratória. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. A polícia do condado de Orange, na Flórida, deu mais detalhes sobre a operação que desarticulou o grupo de brasileiros envolvidos em uma fraude migratória. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Em coletiva à imprensa, na quarta-feira, o xerife do condado de Orange, John Mina, disse que a empresa Legacy Group se apresentava como escritório de imigração e teria movimentado mais de 20 milhões de dólares com promessas falsas de regularização imigratória e asilo. Segundo as autoridades, os brasileiros presos, Wagner Soares de Almeida, a esposa dele, Juliana Colucci, Ronaldo de Campos e Lucas Felipe Trindade Silva, vão responder por organização criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia. They basically got rich through a business model built on manipulation, fraud, lies, and extortion. Segundo a polícia, a maioria das vítimas era imigrante brasileiro que pagou entre $2.500 a $26 mil sem resultados nos processos. 7 vítimas ajudaram nas investigações. Mas a polícia acredita que o número pode ser muito maior. As autoridades orientam possíveis vítimas a ligarem para 407-836-4357. O esquema repercutiu no Brasil. Alguns sites chamaram o caso como sendo um dos maiores esquemas de fraude migratória no país. E uma investigação criminal contra a OpenAI e o ChatGPT foi aberta na Flórida. O procurador-geral James F. Meyer afirmou em Tampa que o estado analisa possíveis danos da plataforma, incluindo casos envolvendo menores, autolesão e uso em atividades criminosas. Ele citou um tiroteio em uma universidade estadual e disse que mensagens do suspeito com o ChatGPT estão sendo analisadas, possivelmente com orientações sobre armas e momento do ataque. F. Meyer afirmou que a lei permite responsabilização de quem incita ou auxilia crimes e que a investigação busca possível responsabilidade da empresa. Serão solicitados documentos entre março de 2024 e abril de 2026, incluindo políticas de segurança e moderação. A OpenAI disse que coopera com as autoridades, mas afirmou que o ChatGPT não incentivou o crime e que respondeu com informações públicas. A investigação continua. E um gerente da Home Depot, no condado de Miami-Dade, foi preso acusado de fraude com descontos não autorizados, o que teria causado um prejuízo milionário à empresa. Segundo as investigações, Maurício Jimenez, de 48 anos, teria aplicado descontos irregulares em cerca de 4.500 pedidos ao longo de 2 anos e meio, em vendas estimadas em $55 milhões. Os investigadores dizem que os descontos foram direcionados a contas específicas, gerando prejuízo de cerca de $4.300.000. A polícia afirma que ele usava a autorização interna para aprovar os descontos e teria usado empresas fictícias para ocultar as transações. Ele foi preso na semana passada e responde por grande furto e fraude organizada.
E moradores de New Smyrna Beach se uniram para tentar remover um barco que encalhou na areia após uma tempestade. A embarcação foi levada até a praia por condições climáticas adversas e ficou presa na faixa de areia no início da semana. Os moradores ainda tentaram empurrar o barco de volta ao mar, mas não conseguiram por causa da maré baixa e do terreno instável. O proprietário informou que o barco permanece no local e que a retirada depende agora da melhora das condições do mar. Este já é o terceiro barco nas últimas semanas que fica encalhado na mesma região. E um regulador de sinistros, que é o profissional que analisa e administra pedidos de indenização feitos a seguradoras, foi preso por fraude relacionada a vítimas do furacão Ian, que aconteceu em 2022. Francisco Javier Chaparro Arauz foi preso no condado de Broward, acusado de desviar mais de $703 mil em indenizações de vítimas do furacão Ian. Segundo a investigação do Departamento de Serviços Financeiros, divulgada na quarta-feira, o suspeito teria prejudicado pelo menos 13 proprietários, forjando assinaturas, escondendo cheques de seguro e não repassando os valores devidos. Ele teria depositado dinheiro em contas próprias e utilizado os recursos em transferências, compras e saques, inclusive em cassinos. O esquema começou em 2022, após o furacão atingir o estado, quando o suspeito se aproveitou de moradores em situação de vulnerabilidade. Preso em 30 de março, ele responde por fraude organizada, exploração financeira de idosos e desvio de recursos. A administração Trump chegou perto de um acordo para resgatar a companhia aérea de baixo custo Spirit Airlines, que enfrenta dificuldades. A informação foi divulgada pelo jornal The Wall Street Journal, que citou pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com a reportagem do Wall Street Journal, divulgada na quarta-feira, o governo dos Estados Unidos emprestará à Spirit Airlines até $500 milhões em troca de opções que podem dar ao governo participação na companhia. Em agosto, a Spirit entrou com um pedido de falência sob o capítulo 11 em menos de um ano. O presidente Donald Trump disse à CNBC esta semana que gostaria que alguém adquirisse a companhia aérea e afirmou que era possível que o governo federal pudesse se envolver. Companhias aéreas globais estão lidando com o aumento dos preços dos combustíveis de aviação após ataques Estados Unidos e Israel ao Irã, que interromperam o tráfego pelo Estreito de Hormuz. A Spirit elaborou o plano de recuperação com base nos custos de combustível, que somam em média cerca de $2,24 por galão em 2026 e $2,14 em 2027, segundo as divulgações de março. Mas em meados de abril, os preços do combustível de aviação estavam em torno de $4,24 por galão, $2 a mais do que as projeções da companhia aérea. O acordo governamental pendente marcaria o mais recente exemplo da intervenção do governo Trump em empresas de capital aberto, após participações da Intel, MP Materials e outras empresas. A Spirit se recusou a comentar sobre o assunto, mas disse que estava funcionando normalmente. No próximo bloco, as pirâmides do México reabriram com forte esquema de segurança, após um tiroteio que matou uma turista canadense e deixou 13 feridos. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Foods Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio.
Veja agora um giro de notícias do Brasil. Um homem de 52 anos ficou ferido após capotar o carro e perder o controle e cair em um barranco em Maria da Fé, no sul de Minas Gerais. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros com o uso de cordas. Ele foi levado ao hospital com fraturas e deve passar por novas cirurgias. Um balão em chamas caiu sobre uma casa em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. O fogo atingiu um ar-condicionado que começou a pegar fogo logo após o impacto. O morador agiu rápido e conseguiu controlar as chamas com água. Ninguém ficou ferido. Soltar balões é crime ambiental e coloca vidas em risco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após a retirada das credenciais de um agente dos Estados Unidos no Brasil. A decisão foi uma resposta direta à expulsão de um delegado brasileiro. Lula destacou o princípio da reciprocidade e sinalizou abertura para o diálogo entre os países. Veja o momento em que Lula parabeniza Andrei. E parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. O Trem Maya, no México, prometia desenvolvimento e turismo no sul do país, mas 2 anos após a inauguração, enfrenta dificuldades. Este ambicioso projeto ferroviário de 1.500 quilômetros prometia desenvolvimento para o empobrecido sul do México. No entanto, o que deixou foi um rastro de decepção. 2 anos após sua inauguração, o Trem Maya, avaliado em 25 bilhões de dólares, tem enfrentado dificuldades. A venda de passagens cobre apenas uma fração dos custos operacionais e os hotéis construídos ao longo da rota permanecem, em sua maioria, vazios. Apesar das promessas do governo, comunidades locais próximas à linha no estado de Quintana Roo afirmam que viram poucos benefícios. A rede elétrica passa diretamente por cima da casa de Mari Sandra Peraza, mas ainda assim, ela depende de painéis solares alugados e de um gerador. Pensamos que a energia elétrica ia chegar, pensamos que as ruas iam melhorar, que nos iam ajudar com a água e tudo mais, mas não foi assim. O então presidente Andrés Manuel López Obrador promoveu o percurso circular para conectar cidades e sítios arqueológicos pela península de Yucatán. Foram prometidas às comunidades indígenas maias, historicamente marginalizadas, melhorias na infraestrutura e um aumento do turismo. No entanto, segundo dados do governo, isso ainda não se concretizou. O ativista maia Eliseu Eck considera que o projeto é falho. Se realmente pretendesse beneficiar as comunidades, a estação não estaria a 15 ou 20 quilômetros da comunidade. Estaria às portas da comunidade para que todos pudessem realmente fazer uso desse meio de transporte. A crônica escassez de água em povoados situados ao longo da linha deveria ser resolvida com a inauguração de um novo aqueduto. Apenas cerca de 70% da população do estado de Campeche tem acesso à água encanada. O agricultor Nicolás Moreno Jiménez ainda transporta água de carro a partir de outra comunidade. Ele acredita que o aqueduto esteja em funcionamento, mas que o abastecimento é destinado a donos de hotéis e restaurantes. Enquanto isso, o próprio serviço ferroviário tem tido dificuldades para atrair o interesse esperado. López Obrador esperava que o trem transportasse 3 milhões de pessoas por ano após a conclusão das obras, uma cifra que foi reduzida para 1.200.000. Dados do governo analisados pela Reuters mostram que os hotéis administrados pelo Estado ao longo da rota registraram taxas médias mensais de ocupação entre 5% e 24% durante a maior parte do ano passado.
A atual presidente do México, Claudia Sheinbaum, defendeu a linha, classificando-a como um sucesso. Ela afirmou que o projeto tem contribuído para o desenvolvimento regional, mas acrescentou que, abre aspas, não é algo que acontece da noite para o dia. As pirâmides mexicanas reabriram com forte esquema de segurança após um tiroteio que matou uma turista canadense e deixou 13 feridos. O antigo sítio arqueológico de Teotihuacan, no México, reabriu na quarta-feira com rígidas medidas de segurança e com menos turistas do que o habitual. A reabertura ocorreu 2 dias após um homem armado matar uma mulher canadense e ferir outras 13 pessoas na Pirâmide da Lua, em um ataque incomum para um importante destino turístico. O tiroteio colocou em xeque a segurança nos sítios culturais do México, justamente quando o país se prepara para co-organizar a Copa do Mundo de Futebol ao lado do Canadá e dos Estados Unidos. O extenso complexo de pirâmides e templos de Teotihuacan é um dos principais destinos turísticos do país, atraindo 1.800.000 visitantes no ano passado. Na quarta-feira, 40 membros da Guarda Nacional foram mobilizados, somando-se à Polícia Municipal e à da Cidade do México. Omar Vázquez, diretor do Instituto Nacional de Antropologia e História, falou sobre as medidas de segurança previstas para o futuro imediato, bem como sobre o esquema montado para a reabertura do complexo. Mas hoje, por enquanto, em cada um dos acessos do sítio arqueológico, nos 5 acessos do sítio arqueológico, a força policial foi reforçada. Equipados com capacetes, roupas camufladas e coletes à prova de balas, os agentes patrulhavam o local em caminhonetes, alguns fortemente armados e com o rosto parcialmente coberto. Foram realizadas também inspeções básicas de bolsas e mochilas nos 5 pontos de entrada da zona arqueológica, situada a cerca de 50 quilômetros da capital. O atirador, um mexicano de 27 anos, abriu fogo a partir de um nível intermediário da Pirâmide da Lua na manhã de segunda-feira, disparando principalmente para o ar, antes de se suicidar. O acesso à pirâmide permaneceu bloqueado, mesmo após a reabertura de Teotihuacan. Na quarta-feira, alguns visitantes, como o norte-americano Imran Khan, disseram se sentir tranquilos graças à visível presença das forças de segurança. O incidente já passou e acreditamos que haverá segurança suficiente aqui. Já a turista francesa Lou Kermarek temia que o sítio arqueológico estivesse fechado para visitação. Não tenho medo porque tinha muita certeza de que haveria muitos policiais por perto. Mas acho que o que aconteceu é realmente terrível, porque é um lugar muito popular no México. Silvia Castaneda, uma vendedora de uma loja de souvenirs, deu as boas-vindas aos turistas. Teotihuacan espera vocês de braços abertos. Juízes do Tribunal Penal Internacional rejeitaram o pedido de libertação do ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. O pedido da defesa para a libertação imediata e incondicional do senhor Duterte é irrelevante. Juízes de apelação decidiram nesta quarta-feira que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição sobre o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ao rejeitarem um pedido para encerrar o julgamento sobre seu suposto papel central no assassinato de milhares de pessoas. Duterte está detido no TPI, em Haia, desde sua prisão em março de 2025. Ele não estava no tribunal no momento da leitura da decisão, que rejeitou todos os 4 fundamentos do seu recurso. Em 2018, as Filipinas se retiraram formalmente do TPI e a defesa de Duterte argumentava que o tribunal deixava de ter jurisdição sobre o caso. Os juízes do TPI confirmaram uma decisão de primeira instância de que o processo poderia continuar e rejeitaram as exigências da defesa pela libertação imediata do ex-presidente de 81 anos. Os magistrados decidiram que o fato de uma investigação preliminar já ter começado antes de as Filipinas se retirarem do TPI foi suficiente para acionar a continuidade da jurisdição sobre os crimes alegados. Promotores dizem que Duterte criou, financiou e armou esquadrões da morte para perseguir e matar supostos traficantes e usuários de drogas quando esteve no poder entre 2016 e 2022. O líder filipino, que sempre defendeu a repressão, insiste há tempos que instruiu a polícia a matar apenas em legítima defesa.
Durante viagem pela África, o Papa Leão criticou guerras, exploração econômica e desigualdade. Desde o primeiro voo de sua viagem por 4 países africanos, o Papa Leão deixou claro que não iria se calar. Não tenho medo nem do governo Trump, nem de falar em voz alta sobre a mensagem do Evangelho. Isso ocorreu depois de Leão ter sido criticado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido a seus comentários abertos contra a guerra e a desigualdade. O desentendimento com Trump foi tratado a bordo do avião rumo à Argélia. Não quero entrar em um debate com ele. Não acho que a mensagem do Evangelho tenha sido feita para ser usada da maneira como algumas pessoas estão fazendo. E continuarei falando em voz alta contra a guerra. O Papa Leão foi fiel à sua palavra e abordou o tema dos conflitos em cada um dos países que visitou. Um dos principais motivos da proliferação dos conflitos armados é a colonização dos campos petrolíferos e mineiros, sem levar em conta o direito internacional nem o direito dos povos à autodeterminação. O líder da Igreja Católica também vinculou essa violência a outro tema central: a exploração contínua do continente africano. É o dano causado desde o exterior, por aqueles que, em nome do lucro, continuam colocando as mãos sobre o continente africano para explorá-lo e saqueá-lo. Ao longo da viagem, o pontífice atacou líderes mundiais, sem mencionar nomes, criticando déspotas e tiranos, e disse o seguinte em Angola: Hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados pelos prepotentes e enganados pela riqueza. No último dia de sua turnê, Leão abordou outro tema relacionado: a desigualdade. Devemos nos esforçar, disse, para nos convertermos em uma sociedade na qual cada pessoa trabalhe pelo bem comum. Superando as desigualdades entre privilegiados e desfavorecidos, ampliando os espaços de liberdade e salvaguardando sempre a dignidade da pessoa humana. Palestinos em Deir al-Balah, em Gaza, vão às urnas este fim de semana na primeira eleição local desde 2006. Eleitores na Cisjordânia e na cidade de Deir al-Balah, na faixa de Gaza, irão às urnas para votar em eleições municipais no próximo sábado. Com alguns candidatos pró-Hamas nas cédulas, o resultado oferecerá um raro termômetro da popularidade do grupo militante. A votação faz parte das eleições municipais organizadas pela Autoridade Palestina e apresentadas como uma demonstração de unidade nacional contra o plano dos Estados Unidos para o enclave. Muitos palestinos acreditam que o projeto norte-americano pretende aprofundar a separação de Gaza da Cisjordânia ocupada. Será também a primeira votação de qualquer tipo no enclave desde 2006, quando o Hamas venceu as eleições legislativas da Autoridade Palestina e posteriormente tomou o controle de Gaza. As eleições, no entanto, estão sendo realizadas apenas em Deir al-Balah, uma das únicas cidades do enclave que não foram totalmente destruídas pelas forças terrestres israelenses. A localidade foi escolhida por ter sofrido menos danos do que o restante do território. De acordo com Farid Ta'amallah, porta-voz da Comissão Central de Eleições da Autoridade Palestina, 70 mil pessoas estão aptas a votar. 4 listas apresentam candidatos para a eleição, incluindo uma que conta com vários postulantes que moradores e analistas consideram pró-Hamas. O grupo militante não apresentou explicitamente uma lista, nem endossou nenhum candidato, citando divergências sobre um decreto da Autoridade Palestina que exige que os candidatos aceitem condições que incluem o reconhecimento de Israel. Para Abdul Rahman al-Shaaf, de 25 anos, a votação é uma oportunidade para reconstruir vidas após o conflito. Todos os jovens, todas as faixas etárias acima de 18 anos, 99% deles irão votar. Todos querem melhorar o país, especialmente após 2 anos de guerra, o que testemunhamos e a destruição. Que Deus ajude as pessoas.
Que Deus ajude o mundo inteiro. O que Gaza viveu não foi pouco. Vimos os horrores do dia do juízo final. O Hamas reassumiu o controle de Deir al-Balah e de outras áreas em um trecho da costa de Gaza, do qual as forças israelenses se retiraram sob o cessar-fogo em outubro de 2025. Atualmente, Israel mantém o controle de mais de 53% do enclave. Algumas pesquisas de opinião mostram que o Hamas continua popular em Gaza e na Cisjordânia, apesar da guerra. No entanto, para alguns palestinos em Deir al-Balah, incluindo Adham al-Bardini, a votação representa uma oportunidade de expressão política. Em relação à eleição, pela primeira vez na minha vida em 20 anos, terei esse sentimento. Ouço falar de eleições desde que nasci, mas por causa das circunstâncias, nenhuma eleição acontece. Mas desta vez, estamos ansiosos para participar da eleição. E é a primeira vez que participamos para podermos mudar a realidade que nos foi imposta. Confira agora um giro de notícias pelos Estados Unidos. Em Detroit, no Michigan, um caso de fúria no trânsito terminou em disparos na I-96. Após uma quase colisão, um motorista perseguiu a vítima e atirou várias vezes ao lado do carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A polícia investiga o caso e alerta: violência no trânsito está fora de controle. Na Califórnia, um casamento no deserto de Mojave virou uma cena de filme. Durante a troca de alianças, um deslizamento de pedras surpreendeu o casal atrás deles. O momento registrado pela fotógrafa Lois Valdez viralizou nas redes sociais como um amor que move montanhas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o sim veio com emoção extra. E ainda na Califórnia, um suspeito que havia se barricado dentro de um caminhão roubado da UPS após uma breve perseguição foi preso nesta quinta-feira em Fremont. Após um tenso impasse com a polícia, imagens mostram o momento em que ele sai debaixo do veículo e se rende às autoridades. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.